Alô você! Estamos chegando em mais uma edição do nosso programa Rocha na Rede e hoje é para o torcedor corintiano. Tivemos o presidente Augusto Melo, juntamente com o diretor financeiro, o Alexandre Germano, juntamente com a sua equipe também, assim como o Eliseu Martins, que é um contabilista de renome no mercado brasileiro. Eles estiveram numa coletiva explicando, detalhando a vida financeira do Corinthians até aqui. O Corinthians que vive esse momento muito turbulento por parte da diretoria, ameaça de impeachment no ar, o Augusto Melo tentando se defender da melhor maneira possível, porque vai haver a votação entre os conselheiros. Se o impeachment for aprovado, aí terá que ter o referendo por parte dos torcedores. Aí sim o Augusto pode cair. Mas para ele poder se defender, ele está usando os meios lícitos necessários para poder explicar qual é a real situação do Corinthians até o momento. Então a gente traz para você na íntegra esta coletiva transmitida pela TV Corinthians aqui no canal Rocha na Rede. Acompanhe. Muito boa tarde, fiel torcida, boa tarde, corintiano. Hoje, um dia histórico aqui na Corinthians TV, muito especial, aqui com o presidente Augusto Melo, também com todo o pessoal do financeiro aqui, Luiz Ricardo, Sidorf, Josué Lopes, aqui nos bastidores também está o Sandro, o Rafael, o nosso diretor financeiro também está a caminho, o Alexandre, daqui a pouco está por aqui. E hoje, fiel, um dia muito histórico, um dia especial, porque pela primeira vez na história, a gente vai fazer a apresentação das contas, né? O presidente está aqui, para mostrar tudo para vocês, tirar todas as dúvidas. Eles vão abrir aqui todo esse balanço para poder mostrar os números, para não ter mais dúvida do que é falado, do que não é. Não tem fake, isso é tudo registrado. Vamos mostrar aqui pareceres de especialistas. Então, espero que vocês consigam entender e que fique tudo mais claro. Beleza? A gente vai iniciar aqui com o Josué, com o Sidorf. O presidente fica à vontade também, se quiser explanar sobre alguma coisa do que está sendo mostrado, tá? E espero que dê tudo certo. Boa sorte a todos. Fique aí, fiel. Mais uma vez, eu repito, um dia histórico para vocês. Então, aproveita aí, deixa o like aí na Corinthians TV, se inscreve. A gente tem que aproveitar esse momento. E é com vocês. Josué, fica à vontade. Boa tarde, Nenê. Boa tarde, fiel. Nenê, eu vou fazer uma pergunta para você muito simples. Imagine você comprar uma empresa, uma loja, e depois de um ano aparece um oficial de justiça batendo na sua porta. Olha aqui, tem um valor aqui que a gente precisa acertar. Ou melhor, imagina você ir até o banco, fazer um empréstimo para a sua empresa, capital de giro, e o gerente simplesmente pedir o quanto você gasta, não o quanto você recebe. Complicado. A gente vai falar um pouco disso também. É isso aí. Ok? E você, Sidorfão? Isso aí. Primeiramente, obrigado, Nenê, obrigado, presidente, aí aos companheiros de trabalho do dia a dia. É uma grande oportunidade hoje para a gente demonstrar tudo que está sendo feito, tudo que está sendo trabalhado dentro do financeiro, da contabilidade do Corinthians. Então vamos lá, vamos mostrar os números. É isso aí. Fiquem à vontade, presidente. Não, primeiramente agradecer a equipe financeira no todo, né? Diretor financeiro, Sidorf, Josué, Rafael, Sandro. São pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas que trabalharam incansavelmente para que pudesse chegar nesses números, no qual nós tínhamos uma imagem, né, de uma situação, e de repente apareceu muitas coisas, porque a gente trabalhou honestamente, trabalhamos o ano todo em busca do melhor para o Corinthians, e é o que a gente apresentou, que vem apresentando. Tivemos um primeiro semestre com dificuldades, como aprendizado, tivemos erros e acerto, e no segundo semestre acertamos muito, e durante todo esse ano, mesmo com dificuldade, buscamos receitas muito significativas, receitas históricas para o clube, e é onde a gente tinha certeza que a gente tinha um balanço confortável para que o Corinthians esse ano começasse a equacionar suas dívidas, e é o que vem acontecendo, né? Que vão ser explicados por esses profissionais capacitados. Eu não tinha dúvida, cara, e agradecer essa equipe do financeiro, que é maravilhosa, e parabéns pelo trabalho. É isso aí. Vamos lá, Josué. Ele vai espelhar aqui
todo o balanço para estar mostrando para vocês o tempo todo. Ele vai estar mostrando sobre o que ele está falando. Qualquer dúvida que a gente vai conversando, explanando, tá bom? Pode Maravilha. colocar. Nenê, posso afirmar para você hoje, categoricamente, que o Corinthians é um clube muito mais saudável, com muito mais capacidade de honrar seus compromissos. Categoricamente. Hoje, vou mostrar para vocês ações financeiras, orçamento versus realizado, EBITDA, balanço patrimonial, endividamento, dívida bruta. Fato esse que foi muito ventilado nas redes. A gente vai explorar um pouquinho para deixar um pouco a Fiel calma em relação ao exercício de 2024. Demonstrações de resultado, contingências e ajustes, um assunto muito polêmico também. A gente vai desmistificar um pouquinho esse assunto. E por último, não menos importante, cartão de crédito. É isso. Você sabe bem, como eu, que isso também deu muitas notícias, e por sinal, negativas. A gente vai mostrar para você a real situação dos cartões de crédito também. Ok? Ações. Então, toda a apresentação, principalmente, a gente demonstra as coisas positivas que a gente fez. Obviamente, a gente fez coisas erradas, mas coisas positivas, como, por exemplo, o nosso faturamento. Nosso faturamento bateu recorde. 114,9. Eu diria que seria 1,115. Números arredondados. Nós tínhamos uma previsão de 935 milhões. Chegamos aí a marca de 19% acima de 2023, que foi 936,7. Uma das maiores receitas do futebol brasileiro, viu? Mesmo no ano de aprendizado, no ano conturbado, diversos fatores, dentro de campo, fora de campo, e o ano de aprendizado nosso, dentro da política, dentro da administração do Corinthians, mesmo assim tivemos uma das maiores receitas do país, graças ao trabalho incansável do presidente também, junto com a gente. É um ano difícil, né? Quando a gente assumiu o clube com grandes dificuldades, sem um elenco, Exato. né? Com contratos que não seriam bons para o clube, e acabamos modificando muitas situações. Hoje a gente tem um elenco e hoje a gente tem pessoas capacitadas ali, onde a gente conseguiu trabalhar bastante e bater esse recorde de receita, não só aí, mas como em outros setores também. Ótimo. Nenê, ações financeiras positivas. E principalmente falando em dívidas, a gente fez o quê? Pedido de regime centralizado de execuções cíveis, RCE. Negociação com CNRD. Negociação de parcelamento tributário em andamento e negociações de dívidas FIFA em andamento. Então, até para deixar claro, para deixar a torcida na mesma página, esse processo todo do regime centralizado de execuções, que é a RCE, é um processo no qual nós passamos um ano de 2024 com bastante bloqueios. Então, no momento que a gente senta para negociar com todos os nossos credores de maneira igual, a gente consegue ter uma capacidade maior de pagamento dessas dívidas. Então, a ideia não é simplesmente deixar de pagar, a ideia é a gente simplesmente trazer para todo mundo de forma igual, né? Uma negociação melhor para o Corinthians e para o credor, que antes não tinha nenhum horizonte de recebimento. Hoje a gente consegue demonstrar para eles que a partir de tal mês nós vamos pagar X% da sua dívida e isso vai alongar até tal período e ele fica mais claro até para o fluxo de caixa dele. Isso melhora no nosso fluxo de caixa, porque antes ele era muito estrangulado, ainda é de certa forma que estamos regularizando, muito estrangulado no curto prazo. A gente consegue alongar ele de forma que a gente consiga equalizar ele e fazer os pagamentos necessários ao longo do tempo. Perfeito. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, na prática, o que isso representa no nosso dia a dia. Negociação RCE, CNRD, o que é isso na prática? Então, na prática, olha só, a RCE, por exemplo, se nós fôssemos pagar nossa dívida hoje, seria 154,8 milhões no ato. Com a entrada da RCE, o que eu faço? Eu divido esse valor em 8 anos, sendo que 25, 2,5 milhões, 20,9 em 2026 e assim por diante. Posso tirar uma dúvida Claro, sobre isso? por favor. Esse valor, por exemplo, 2,5 de 20,9, tem que ser pago uma vez por ano à vista ou ele pode ser dividido, parcelado durante os meses? Ele é dividido ao longo dos meses. Tá. A partir de um determinado mês, a gente começa a pagar. Nós vamos ter uma fração, assim, uma coisa que o presidente falou. Nós abrimos nosso financeiro, nossa dívida para a justiça. Então nós temos um administrador judicial junto ao clube, no qual nós prestamos contas e um percentual da nossa receita, da receita sempre do mês anterior, Tá. um percentual disso é alocado num fundo que nós
vamos pagando as despesas ao longo dos meses. Ou seja, esses credores eles vão estar recebendo sempre ali todo mês, eles vão estar recebendo uma partezinha da dívida deles. Essa é a ideia. E só numa questão, a RCE, a gente está falando de um plano de pagamento de 6 mais 4 anos, assim que ele é dividido, e a CNRD são 5 anos. E hoje os credores sabem como vão receber e quando vão receber, Exato. Coisa que não estava acontecendo. Então, de uma certa forma, eles estão mais confortáveis com essa situação toda. E pela primeira vez nós tivemos coragem de colocar nossas receitas e dívidas na mão da justiça. Hoje eles sabem de que forma a gente vai administrar. Então isso é muito importante, isso nos dá uma credibilidade, uma transparência para o torcedor e para os nossos parceiros do dia a dia, tanto patrocinadores como os credores, enfim, no geral. Hoje eles sabem tudo que acontece dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí. Falando mais de ações financeiras de gestão, vamos falar de processos. Então, desde a posse da diretoria, foram atingidas algumas vitórias, traçados objetivos importantes em prol da reestruturação saudável do clube. Digo para vocês, entender, responsabilidade financeira nas janelas de transação de atletas, mesmo com a inflação do mercado, implementação de acompanhamento orçamentário com metas agressivas por departamento. Esse item é o meu preferido, porque o presidente nos dá a liberdade de convocar todos os diretores por área, mensalmente ou assim que a gente fecha o balanço e fazer o real com o orçado. Se o diretor passou o orçado, a gente pede um plano de ação. Se ele não passou, a gente fala parabéns, você é muito bom, continue assim. Mensalmente e sempre quando fecha o exercício do mês. Isso que o José falou é importante também porque a gente sabe, é um assunto que a gente vai entrar na questão da dívida. A gente tem um plano de trabalho no qual a gente tem que reduzir essa dívida. Para reduzir a dívida, a gente tem que ter esse acompanhamento orçamentário, que é fundamental, através de uma controladoria, através do trabalho dentro do financeiro, através de todas as áreas que nós fazemos, de fazer o acompanhamento e ter a cobrança em cima de cada área, porque não é só simplesmente reduzir dívida, é trabalhar o dinheiro com qualidade. Entendeu? E o dinheiro a gente não trabalha só no financeiro, a gente trabalha em todas as áreas, todas as áreas têm sua importância. Então a gente tem que usar bem o capital e fazer isso se tornar positivo para o clube. Certo. Acompanhamento diário de fluxo de caixa com projeções de médio a longo prazo. A gente faz o acompanhamento diariamente. A reconquista da confiança do mercado financeiro, bancos, fundos e parceiros. Isso é muito importante e essencial para a nossa sobrevivência. Parcerias estratégicas, LFU e Casé TV. E salários em dia com o elenco. Nós atrasamos, de 9 meses, atrasamos um mês, que foi o mês de janeiro, em questão de dias. Isso também foi um grande ganho para a gestão. 43 milhões bloqueados, não foi? Exato. Exatamente. Um bloqueio sério. No final, no recesso em dezembro, por volta de 20 de dezembro, nós tivemos o bloqueio de um valor na nossa conta e ficamos esse período de recesso com o dinheiro bloqueado. Assim que houve o desbloqueio, no mesmo dia foi negociado com os jogadores, já fizemos o pagamento e seguimos com o fluxo normal. Certo. Agora iremos entrar na parte de real orçado. Aqui é a parte que a gente mais adora, né? Aqui está, então, Nenê, as nossas receitas. A gente fechou na receita líquida um total de 741,096. Eu chamaria atenção muito para a receita das marcas, no qual a gente teve negociações com a Omoplata, Telecena, Costas, Fiel Torcedor, premiação com outras modalidades e premiações de campeonato. Você viu que a gente estourou positivamente em 19,664 milhões. Seguindo o fluxo, a gente entra em despesas, que é importante dizer também as coisas que a gente precisa trabalhar e precisa melhorar. As despesas de líquidas totais, a gente fechou um total de 828 bilhões,445, tendo uma variação de 91 milhões. Mas, Josué, isso é muito alto? É muito alto, sim. Então, vamos identificar o que está acontecendo? Por exemplo, despesas de pessoal, 23 milhões. Isso centralizado principalmente em despesas de imagens. Quando a gente foi fazer o orçamento, a gente não contemplou o valor que complementaria essa linha. A mesma coisa em relação às gerais administrativas, que foi o quê? Principalmente uma variação de multas de juros do PixBet, 40 milhões. Essa questão da PixBet é bom salientar um detalhe. Houve lá atrás, lá em 2023, um adiantamento que foi feito
pela até então gestão. E quando nós rescindimos o contrato, nós precisamos devolver essa multa. Então, assim, a multa, na verdade, foi de 20 milhões e nós tivemos que devolver 20 milhões. É importante se ressaltar para não ficar parecendo que foi Era para eles pagarem alguns anos, foi tudo adiantado e teve que fazer a devolução. Exato, e na negociação nova que nós fizemos, foi colocado na conta e fazia todo sentido. Nós somos acusados de pagar uma multa de 40 milhões. Não existe isso. Isso é fake, inventaram isso, criaram uma narrativa sobre isso, sendo que, na verdade, nós tivemos que devolver 20 milhões, que foi antecipação de 30 milhões, como a Pixbet tinha cumprido um ano de contrato, então... Proporcional. 30 milhões, tiramos 10 milhões, que de um ano, ficou 20 milhões que nós devolvemos, e os outros 20 milhões a gente rachou com a VideBet, era 10 milhões VideBet e 10 milhões de Corinthians, para descontar na 37ª parcela, 36ª parcela da VideBet. Perfeito. É isso, daí a importância da abertura de expor os números no canal até para deixar isso claro também. Com certeza. Outras despesas com jogos. Teve uma variação sim de 7 milhões, mas conforme o time ia avançando, a gente tem despesas também, muito óbvio. Despesas de serviços, um aumento em relação à previsão de 6 milhões. Da mesma forma, assessoria jurídica, principalmente com os problemas jurídicos que tivemos que cobrir. Sim. Agora, a gente está indo para o final. Tivemos uma receita de 338,421 em receitas de direitos federativos. Obviamente, nós temos os custos em relação a isso, que ele acompanha. E despesas financeiras líquidas, 209 milhões. E posso aqui explicar para você o que significa essa variação de 112 milhões. Principais valores: atualização monetária, despesa com distratos, despesa com impostos atrasados, despesas bancárias, 42 milhões, e, obviamente, variação cambial passiva. Variação cambial passiva... Vamos lá. Na medida que nós fazemos as contratações de atletas estrangeiros, nós temos os contratos em dólar, então é natural que todos os clubes que têm atleta estrangeiro, a gente tenha uma variação cambial passiva por conta disso. Gostaria de ressaltar uma linha muito importante também, que deu muito assunto na internet, para todos ficarem calmos, é essa linha de resultado não operacional. Ela tem 38,956. Vamos ver o que entra nela? Doações, 34.182.071. Doações eu preciso registrar, sim, na contabilidade. E de que forma eu preciso registrar? Tá, esse é outro ponto importante, porque, inclusive, algumas explanações que fizemos no clube, fomos muito questionados sobre isso. Por que nós incluímos os 34 milhões na contabilidade do clube, sendo que a gente está falando de uma amortização de dívida da Arena? Tá. Então, assim, o dinheiro, de fato, vem da torcida, ele entra direto na Arena. Só que tem um ponto importante aí, que nós assinamos um documento no qual, até por questões tributárias, que é esse documento aqui, que ele nos obriga a fazer contabilmente um lançamento de forma que ele venha para o clube e deduzir dessa dívida. Então, assim, de qualquer jeito, o dinheiro entra lá na Arena, deduz a dívida, o torcedor está nos ajudando, porque assim, no momento que ele deduz a dívida, a gente também paga menos despesa financeira, mas tem um documento que nos dá suporte para fazer esse lançamento. Ele não é feito como um ajuste contábil apenas. Tem um documento jurídico que nos dá suporte para fazer esse Não é esse que lançamento. ele entra na conta do Corinthians ali. É porque Ele entra na Arena. Entra na Arena, Entra na que é uma Arena. dívida do Corinthians, Exato. então esse valor ele tem que ser contabilizado como se ele tivesse entrado pro clube, mas depois tem a saída dele Ele registrada entra na também. Arena e nós fazemos uma saída com ele, tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá. Ele entra lá, ele entra na Arena SA, aí da Arena SA a gente faz o lançamento contábil, transferindo ele para o CNPJ do Corinthians. Então não foi porque vocês quiseram dessa Claro que forma. não. Tem que ser Claro assim. que não. Claro Tem que não. que ser E assim. é esse documento que nos dá suporte para isso, tá? Esse termo de Juridicamente, anuência. então é obrigado a entrar isso. Exatamente. E do ponto de vista Obrigado. tributário, pelo fato de ser clube, também, de certa forma, a gente acaba se beneficiando. Tá. Mas o que não nos ampara esse documento, esse termo de anuência. Ok. Que foi assinado tanto pela torcida, pelos representantes da torcida, como pelos representantes do clube. Ok. Ok. Seguimos, superávit, então, de 9.530. Balanço patrimonial. Aqui nada mais, nada menos é o nosso ativo e passivo, tá? do nosso clube. Tem um ponto importante aí também, Josué. Dentro desses 9.530, esse daqui é o superávit que a gente... Não chegou aí. Tá bom, então... Ok? Endividamento.
endividamento. Falou-se muito, Nenê, também, num aumento de 829 milhões. Que absurdo. Eu até liguei pro presidente eu vi em alguns lugares e falei assim, compromete. De que a dívida aumentou quase Cristiano 11%. Ronaldo. Inaceitável, né? Inaceitável. O que aconteceu? A gente se debruçou 3 horas, 4 horas do mesmo dia para procurar entender da onde saiu esse número. A gente viu realmente que ele tinha saído do passivo de 23 contra o passivo de 24. Um ponto importante. Essa foi uma notícia que foi colocada no ar no momento que fazíamos a apresentação no Conselho. Sim. Tá? Então, assim, lá no dia 28 de abril, segunda-feira à noite, estávamos fazendo a apresentação, de repente começaram a surgir burburinhos, falando, poxa, mas vocês aumentaram a dívida em 829 milhões, mas isso não existiu. A partir do dia seguinte, já começamos a esmiuçar isso, é o que o José está colocando pra gente. Na hora da reunião do conselho, já vazam isso para fora, Exato. quer dizer, já sabiam que as contas iam ser reprovadas e automaticamente para ter aquela comoção fora para que viesse já de uma certa forma uma cobrança séria, que isso não existe. Qualquer pessoa em sã consciência, ele saberia que é impossível gastar 830 milhões praticamente num ano, onde é um absurdo, não existe isso. Tá, e assim, um ponto importante, quando fala aqui, está falando de olhar o total do passivo de 24 menos o total do passivo de 23, que é o que o Josué vai complementar agora. Então, a gente se debruçou em cima disso e fomos bem didáticos para procurar também explicar para os associados e para os torcedores o que foi que aconteceu. Então, aqui bem didático, tá? O total do balanço geral 23 contra 24 é 1.639, valores arredondados, certo? Menos 2.468, eu chego em 829, beleza? Ótimo, cheguei. Só que, se lembra daquela historinha que eu falei para você no início, quando eu vou no banco pegar um empréstimo, o gerente precisa saber o quanto eu recebo? Claro. Tá ali, ó, receita a realizar, 206 em 2023, mais 195 em 2024. Beleza, isso é no ato. E a longo prazo? A longo prazo, eu tenho também a realizar 167 em 2023 contra 373 em 2024. Esse subtotal, um pelo outro, conta de mais e menos, tá? Dá 634. Tô chegando, hein? Não é 829, eu tô baixando. Com os ajustes que eu tenho que fazer em 2023, que é 191, mais o valor da Arena, eu chego no valor de 260 em 2023. Isso total do meu passivo, 2023. 2024, 2.567. Obviamente, incluindo também o valor de 667 da dívida da Arena. Conta de mais e menos. Um pelo outro, 407 milhões. Incluindo os 191 milhões que nós vamos entrar daqui a pouco. Então esse é o valor real que aumentou a dívida. A dívida bruta. A dívida bruta. A gente vai entrar em outro detalhe aqui para explicar o conceito de dívida bruta e dívida líquida. Então, assim, o 407 é o total de dívida bruta. Então, se a gente considerar 634, a gente está trazendo junto os 191 milhões das contingências que a gente vai tratar mais à frente. Tirando os 191 milhões, tirando os 34 que da Arena, são os 407 que é o aumento de dívida bruta real. Certo. Tá? Então essa é a dívida bruta. Agora vamos para a dívida líquida. Dívida líquida, eu até coloquei uma memória de cálculo. Para quem não sabe, memória de cálculo é a famosa colinha, tá? Eu gosto de colocar colinha. Então é o passivo circulante, que deu 1.271, menos o passivo não circulante, mais o passivo não circulante, menos o receitas a realizar, que dá 1.899.996. Se você for ver o quadrinho ali, ele dá 1.900, números arredondados, mais a Arena 668, dá o famoso 2 bilhões 568. Josué, ótimo, 2 bilhões 568. O que faz eu acreditar nesses 407 milhões? Muito simples, né? Eu tinha 1 bilhão 970 em 2023. Tenho um ajuste do passado de 192, que eu preciso considerar. Eu tenho a LFU 150 milhões, que o Sidorf vai explicar. Tenho clubes de futebol 107. O meu dia a dia, para rodar o dia, 185. E tenho menos a Arena, que é a Caixa Econômica Federal, 36 milhões. Explica, por favor, os 150 milhões de LFU. Os 150 milhões de LFU, a gente entrou com ele no nosso passivo, só que a gente não necessariamente trata ele como dívida diretamente, porque até outubro desse ano,
nós temos a prerrogativa de, caso a gente consiga pagar, a gente pagando, a gente não incide juros. A partir dessa data, ele passa a incorrer em juros. Então, contabilmente, no ajuste de 2024, no fechamento da DF, a gente ainda não considera ele como dívida. E a gente também tem um CDB, que a gente aloca ele no passivo, então quando a gente faz a conta da dívida líquida, a gente tem um ajuste do passivo versus o que a gente tem a receber lá ainda, por isso que a gente então esse considera da LFU vai ser desconsiderado mais para frente. Exato, a gente não considera ele como dívida diretamente no primeiro momento, porque a gente não precisa, até outubro, se a gente quitar, ele não entra juros, não incorre juros. Caso a gente não consiga quitar ele até outubro de 2025, aí sim ele passa a incorrer juros e aí... E é o melhor juros do mercado, é um juros Exatamente. muito abaixo Mesmo do que é que normal. tiver, então, mesmo que tiver, é o melhor juros do mercado. Tá legal. Exatamente. Isso está dentro dos 407, é isso? Isso está dentro do 407, exatamente. Que se isso for vale pago aumento. até lá, vai sair, vai ser... 150 Claro. milhões Exatamente. sai, Vai ser 250 milhões. mas eles vão chegar até onde ali. Perfeito. A gente vai explicar mais. A gente vai agora explicar a dívida líquida, efetivamente. Dívida líquida é uma memória de cálculo também que a gente coloca, né? A famosa colinha. É o passivo circulante, mais o passivo não circulante, menos o ativo circulante e o realizável a longo prazo, que dá 1.201. Essa é minha dívida líquida. Demonstrativo de resultado, futebol e clubes. Olha que interessante, né? Muito interessante. Tudo que a gente falou, aqui a gente abriu por departamento. Futebol e clube. Então, aqui são as minhas receitas, ok? Despesa. Olha o meu superávit em relação a 2023. Eu estou saindo de menos 70 para mais 169 milhões positivo. Futebol. Não diria o mesmo para o clube social, que eu saio de 119 negativo para 159 negativo também. Uma diferença de 40 bilhões, alguma coisa. Mas muito menor do que se esperava. Por último, o 191, você pode ver ali que a gente colocou ele em 2023. Josué, mas o que é isso, Josué? Por que você colocou lá? A gente ficou, como o presidente falou, algumas noites trabalhando em cima e a gente se assustou com o volume, com esse número muito grande. Magnitude do número. A magnitude do número. Então nós fomos muito responsáveis em debruçar, em revisar e chegar nesses valores. Não contente com isso, a gente chamou um parecer do Michael Jordan da contabilidade. Eu diria que é o Rivelino da contabilidade. O professor Eliseu Martins, pessoas da área financeira, contábil, conhecem muito ele. Ele é o papa da contabilidade do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião, sim. E além dele, a gente chamou também um escritório de contabilidade muito renomado aqui no Brasil, que se chama Campos Melo Advogados, que atestou a abertura do balanço 2023 e colocar esses números lá. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela a opinião do professor. Um pedacinho, porque é muito grande. Então, está aqui, ó. Então, professor Eliseu Martins, tá? Eu resumi bastante em abril. Em abril 2025, professor Eliseu Martins, Sir, professor Eliseu Martins. Então, ele inicia dessa forma. Coloca no Esporte Clube Corinthians Paulista diversas questões sobre contingências esportivas, Profut, e indaga sobre minha opinião quanto à correta contabilização desses fatos. Para não alongar muito, eu vou direto aqui no ponto abaixo, onde ele afirma. Inclusive, ele vai entrar ao vivo com a gente para dar esse parecer. Aqui, ótimo. Com isso, na minha opinião, em ajuste total de 86 milhões, precisa ser efetuado no balanço de dezembro 2023 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Parte desse montante deve ser reconhecida na demonstração do superávit /déficit de 2023 e parte relativa aos exercícios anteriores precisa ser reconhecida.
como ajuste de um balanço de abertura 2023. Dessa forma, as demonstrações do Corinthians relativas ao exercício de 2024 deverão conter, para efeitos comparativos, o balanço de 2023, reelaborado e reapresentado. E o balanço de abertura de 2023 corresponde à retificação de balanço de 2022 e as demonstrações superáveis ou déficit de 2023. Também deverá ser reelaborada a reapresentação para comparação com a de 2024. Essa é minha opinião. Isso diz professor Eliseu. Não contente com isso, a gente foi até pegar uma legal opinion, nada mais é do que uma opinião legal em português, do escritório Campos Melo Advogados. Eu diria, da minha opinião, o top 5 do Brasil. Eu também grifei aqui um ponto muito importante. Eu vou direto neles para não ser muito longo, tá? Mais uma vez. Página 7. Recomendações para tratar do evento. Ele fala várias coisas aqui e eles dizem assim: confirmação da existência dos erros contábeis e seus desdobramentos. Com base em documentos contábeis e um parecer imparcial técnico objetivo, se possível elaborado por um perito independente, o qual deverá estar anexada à proposta administrativa mencionada no item 4, abaixo. A contratação pelo Corinthians do parecer técnico contábil será alinhada com esta recomendação. Então, o que quis dizer aqui? Nós estamos amparados, tanto juridicamente como contabilmente, para que haja a abertura de 2023. Deixa eu colocar na apresentação. José, volta naquela parte que apareceu o resultado. Isso, essa parte mesmo. Então, assim, é importante ressaltar que na apresentação estamos trazendo um resultado positivo de 9.530, que é o resultado efetivo do ano de 2024. Porém, nas demonstrações que nós levamos para o Conselho Fiscal, para o CORE, para o Conselho Deliberativo, ele traz um resultado contábil de 181 milhões negativo. E por que isso? Porque dentro desse resultado está esses 191 milhões. E esse é o debate que estamos levando junto ao Conselho Fiscal, junto ao CORE e junto aos conselheiros, da importância de buscar colocar cada número desse no seu devido exercício fiscal. Porque da maneira como está, nós estamos alocando tudo em 2024 e não são números de 2024. São números que impactam nosso resultado e impactam também nossa dívida, nosso passivo. Tá? Então é importante ressaltar isso, que a gente está trazendo aqui 9.530, que é o resultado oficial, que é o resultado que nós tivemos efetivamente, porém é importante ter isso registrado, que o resultado apresentado para o Conselho Fiscal, para o CORE, para o CD, foi de 181 negativo, porque nós colocamos tudo contabilmente em 2024. Certo. Vou aproveitar então para chamar o professor Eliseu para entrar na live e poder explicar sobre esse parecer dele. Ótimo. Pois não, uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estava com dificuldade aqui de conseguir entrar, mas eu ouvi o que vocês estavam falando, e então eu reforço esta opinião, que foram vários assuntos que foram trazidos pelo Corinthians, com documentação, com explicações, e eu, com base nesse material recebido, nas conversas, eu emiti as minhas opiniões a respeito desses assuntos. Então, sem entrar exageradamente em detalhes, como já foi dito, no que diz respeito a passivos não reconhecidos em 2023, nós temos esses três montantes envolvidos: contingências tributárias que, pelas normas contábeis que o clube é obrigado legalmente a seguir, deixou de contabilizar 39 milhões da parte de tributárias, deixou de contabilizar em 2023 ainda mais os 17 das contingências desportivas e ainda mais os 30 relativo ao Profut. Portanto, o balanço de 2023, ele apresentou um passivo a menor relativo a esses três montantes em 86 milhões. E é necessário que esse balanço, então, seja refeito, reelaborado, dadas estas informações todas. De uma maneira muito rápida, é isso que eu tenho a comentar. Mas estou aqui à disposição de qualquer outra dúvida. Quer explanar alguma coisa com ele?
Sim, nós vamos entrar nos detalhes. A opinião do professor foi muito importante para nós, né? Porque até para não ficar aquela coisa dentro do clube no qual eventualmente tem toda a questão política envolvida, tudo, buscamos essa opinião externa, tanto jurídica como do professor Eliseu Martins, exatamente para embasar nosso raciocínio no momento de levar essa decisão. E buscamos isso, tá? Conversar com o Conselho Fiscal, buscamos conversar com o CORE, porque a gente está falando de números relevantes, envolve, não impacta a gestão, impacta o Corinthians como um todo. Então seria importante que a gente tomasse essa decisão em conjunto, e nós buscamos isso o tempo todo. Então, quando no final veio aquela questão, mas tomamos a reprovação, mas nós trouxemos um valor de 191 milhões dentro das nossas contas, que já deveriam constar no ano anterior, porém foram contabilizados em 2024. E uma coisa muito importante, Nenê e caros telespectadores, não é caça às bruxas, tá? Nós temos um problema, vamos resolver, porém a gente precisa saber quem é o pai. Exato. Temos 191 milhões para resolver. Tá? Identificamos e vamos resolver. A FIEL pode ficar tranquila, a gente vai resolver. Só que o problema não é da gestão Augusto Melo, né? Exato, o problema exatamente. É de uma gestão que tem que se colocar o que tiver que colocar, né? Exatamente. Não adianta jogar nas nossas costas. Porque Exatamente. nós temos um orçamento aprovado pelo próprio Conselho que mostra 17 milhões positivo, que é o que nós buscávamos. Só que nós levamos um contábil de 181 milhões negativo. E isso impacta todo mundo mesmo. Fala assim, poxa, mas como assim você trouxe 181 milhões de prejuízo? Poxa, não é verdade, porque nós trouxemos 9 milhões e meio positivo, porém nós temos 191 milhões que não é da... Nós tínhamos... Isso tem que estar... Precisa constar. Precisa saber se vai constar no final de 2023 ou 2024. A opinião externa mostra pra gente que tem que constar em 2023. Ok, porque foi feito um orçamento baseado em 2023, mas que não foi contabilizado quase 200 milhões. Exatamente. Perfeito. Vou apresentar aqui também. Boa tarde, Alexandre. Oi, Ené, obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui. A gente está já andando. Se você quiser falar um pouquinho também sobre a apresentação, você já deve ter visto, claro, né? Sim. Primeiro, desculpa, nós nos dividimos. Eu estava participando de uma outra reunião. Desculpa a fiel torcida, desculpa a todos aqui. E enaltecer aqui a presença do professor Eliseu, que é uma das maiores autoridades contábeis que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. Obrigado, professor. É uma honra, uma satisfação estar com o senhor aqui. Satisfação, presidente, também. Acho que, para não perder a oportunidade de estar com o professor Eliseu aqui, que está remotamente, é só reforçar o que o Josué e Sidorf aqui brilhantaram, aqui mais uma vez a apresentação dos números, e queria deixar bastante aqui claro que, efetivamente, primeiro, esse passivo que se tanto declara, ele não existe, foi mais do que mostrado aqui, ele é super avaliado. E não querendo voltar muito ao assunto, mas já aproveitando mesmo que o professor Eliseu está aqui, falar um pouco mais dessa questão técnica, que acho que é o mais importante agora, sobre essa necessidade de realocação e reabertura de demonstrações contábeis e financeiras em 2023. Perfeito. Como o doutor Eliseu já deu o parecer dele, a gente pode liberar ele. Vocês querem explanar mais alguma coisa com ele? Não, acho que tá ok. Tudo bem? Eu só gostaria de falar uma coisa. Claro. Professor, é uma honra sempre estar com o senhor. Muito obrigado. Eu estudei muito os livros do senhor. Tá? Creio que toda a minha turma, minha geração e gerações futuras também estudarão. E muito obrigado por estar compartilhando um pouco do conhecimento do senhor. O Papa da Contabilidade. É o Rivelino da Contabilidade. É isso. Obrigado pela presença, professor. Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade e para mim é uma satisfação especial. E procurando aqui não misturar, né? O Vai Corinthians de coração com o trabalho técnico que eu procurei fazer o mais neutro possível, o mais transparente possível. Muito obrigado, uma boa continuação de reunião. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Vamos lá, Josué, Sidorf, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estavam falando ali sobre o clube social, né? E uma ação foi feita para que tivesse aumento da renda e também diminuição dessa dívida. Se vocês puderem explicar. Claro. Houve sim, na realidade houve uma pequena variaçãozinha na receita, 8 milhões de reais. Tá? Foi uma ação que a gestão fez, que se chamava Gestão da
Das mulheres. Foi das mulheres no começo do ano. Foi uma ação importante em 2 pontos. Uma, porque, obviamente, trouxe receita maior para o Corinthians. E outra, que tem uma promessa de campanha do presidente, que era de trazer a mulher para dentro da política do clube. Então, no momento que a gente tem a questão do final 00, final 01. Normalmente, os casais, quando entram, sempre o homem é o final 00. Nessa campanha, no Dia das Mulheres de 2024, foi feito de uma forma que as mulheres fossem 00 e, com isso, tinha uma promoção pelas entradas. A gente tivemos uma grande adesão. Nessa adesão, nós tivemos um grupo muito maior de mulheres e tivemos 2 ganhos. Um, na questão da receita, que é o que a gente discute do ponto de vista financeiro, e outro que é do ponto de vista político, que é trazer mais mulheres para a política, que é uma promessa de campanha do presidente. Trazer a família, né? Que era a nossa proposta, trazer a família de volta para dentro do clube social, para que a gente não só receita, mas enfim, era um clube social gigantesco, onde a gente tinha quase 100 mil associados, que de repente foi se perdendo ao longo do tempo, e a gente quer resgatar isso, porque o nosso clube é maravilhoso, né? E dentro disso também o clube se tornar sustentável. Ótimo. Perfeito. Pode continuar então, Josué, com a apresentação, por favor. Continuando, o próximo assunto, ele é muito polêmico, inclusive diz muito a respeito do presidente, se chama cartão de crédito. Isso. Foi muito falado também na imprensa. Sim. Isso, de verdade, tirou muito a nossa noite de sono. Nossa, eu não conseguia pensar em outras coisas. Falaram-se muito em 9 milhões mês. Eu já não tenho muito cabelo, quase que eu fico careca. Mas a gente pegou, então, todos os cartões, mês a mês, tá? Por departamento, temos 5 cartões. Exato. Então, ajuda, por favor. Exato. Então, assim, nós temos, na verdade, um cartão corporativo no CNPJ do Corinthians, e debaixo desse cartão nós temos 5 CPFs que trabalham sobre ele. Adicionais, exatamente. Então, que é o do presidente, que como mostra que o presidente não teve gasto, e nós temos alguns departamentos que também utilizam o cartão. E por que ficou essa questão? Foi falado, acho que 7 milhões, o Corinthians gastou 7 milhões. Puxa, o cartão nós temos 1 milhão de saldo, de limite, e dentro desse limite, por diversas vezes nós usamos o cartão porque tomávamos bloqueio, principalmente ali de maio para frente, nós começamos a tomar muitos bloqueios na conta. E o clube precisa continuar girando. O cartão foi muito, muito utilizado para isso. Então, assim, foi falado que usava em despesa de viagem para levar associado, nada disso. Eram sempre despesas de viagem, sim, porém despesas alocadas no dia a dia do futebol. Não só futebol, né? Como tem natação, como tem futsal, como tem basquete, esporte terrestre, normal, né? Do que precisa comprar no clube, às vezes precisa de um computador, um equipamento. Exatamente. Com as contas bloqueadas, o artifício que nós tínhamos dentro do financeiro era o cartão de crédito. Tá. E qual o trabalho inicial que a gente fez, de tão preocupado que fizemos? Me dá o cartão do presidente de janeiro a dezembro, que eu quero ver o quanto foi gasto. Para nossa surpresa, está na tela, nosso telespectador pode ver, 0. O presidente já falou isso algumas vezes, mas nunca era da mesma maneira, né? Porque colocavam notícias que o presidente estava gastando com isso ou com aquilo, e o que não é verdade. Eu acho que pela primeira vez na história do Corinthians tem-se um presidente com cartão corporativo que não fica só um mês sem gastar R$1. Eu estou há 16 meses, caminhando para 17 meses na gestão, e nós não gastamos sequer R$1. Isso tudo é colaborando e trabalhando em prol do Corinthians. Tem uma colocação ali no mês de outubro, é importante ressaltar, porque os mais atentos vão observar que nas despesas de viagem nós temos um valor maior do que o total da fatura no mês de outubro, porque obviamente nós pagamos parcial nesse período e depois nós continuamos utilizando o cartão. Por isso que aqui a gente Todo brasileiro passa por isso. Quando você tem uma dificuldade financeira, você não quita o cartão, você paga uma parte dele, renova para o próximo mês, e é isso que vem acontecendo com o Corinthians. Aconteceu conosco por diversas oportunidades. Então toda a viagem do profissional, de outras modalidades, acabaram sendo... Não foram todas, mas num período que nós tomávamos muitos bloqueios, isso se tornou frequente. Tá, e esses bloqueios por causa de dívidas... Exato, por conta de dívidas passadas, sobretudo com empresários, dívidas cíveis principalmente, até... Isso acabou efetivamente em dezembro, quando entrou a RCE. Aí a partir dali a gente... Teve uma situação orquestrada de bloqueios, né? Onde se começou com empresários que tinham uma dívida das gestões passadas, que acabou culminando na nossa gestão, e aí acontecia esses bloqueios, e o Corinthians, a gente não tinha um fluxo de caixa. A gente foi buscar muitas receitas fora para que a gente pudesse ter um fluxo de caixa, e também depois da entrada da RCE, que nos deu essa tranquilidade para que a gente pudesse ter esse fluxo de caixa. Então, dentro disso, é o que todo brasileiro passa. Você às vezes gasta um pouco no cartão, você não tem dinheiro, mas tem a necessidade de gastar, de pagar. No caso do Corinthians, você tem a necessidade de pagar as viagens, a alimentação, enfim.
produtos que dentro da nossa administração usa, que são papelarias, enfim, diversas coisas. E aí você não pode parar. Então você tem um cartão, vamos jogar para o próximo mês. Só que chega naquele determinado mês, você tem um bloqueio, você não consegue pagar ele total, você paga ele parcial e aí joga para o mês seguinte. Isso a grande maioria de brasileiros também passa por isso. E o Corinthians passou por isso em um determinado momento. E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo, de uma certa forma, equacionar. E durante o período, não é que nós tínhamos contas bloqueadas de vez em quando, eram todos os dias. Houve um período entre maio e novembro que praticamente todos os dias tínhamos contas bloqueadas. Tá, mesmo porque tudo isso também, porque teve da gestão passada confissões de dívidas assinadas, né, logo quando a gente ganhou a eleição, após a eleição, após a gente ser eleito, tiveram confissões de dívidas com o empresário, que é esse que tentou nos bloquear de todas as formas e muitas vezes nos prejudicou esse fluxo de caixa. E quando teve esse fôlego e parou com esses bloqueios, foi quando acertou os direitos de imagem atrasados dos jogadores, 11 meses? Não, quando teve esse fôlego foi quando nós assinamos a RCE. Tá. Que aí na virada de novembro para dezembro a RCE entrou em vigor e aí nós conseguimos ter um fôlego para administrar o fluxo de caixa. Depois disso nós tivemos sim um bloqueio ainda em dezembro, só que ele não foi nas contas, ele foi direto na fonte. Entendeu? Aí nós ficamos aquele um mês com o dinheiro bloqueado, que aí teve essa questão dos direitos das imagens, que nós pagamos no... Por que esses empresários não bloqueavam as contas antes? Por que bloqueou na nossa gestão? Por que aconteceu tudo isso na nossa gestão? Eu acho que teria que ter um bom senso também e é o que nós fizemos, né? Buscar receita para a gente poder equacionar, e graças a Deus a gente colocou toda a nossa dívida na mão da RCE e com isso a gente conseguiu criar um fluxo de caixa para poder começar a equacionar nossas dívidas. Dívidas que foram acumuladas por anos e em 2024 resolveram cobrar. É isso que aconteceu. Okay. Com confissões de dívida. Exato. Pode continuar, José, por favor. Tá. Nenê, esse material obviamente está de nossa posse. Qualquer dúvida que quiserem, vocês, por favor, entre em contato com a nossa assessoria de imprensa. Tá, eles vão poder agendar, ver o melhor horário. E estamos disponíveis. Estamos lá no Parque São Jorge. Sidorf. Mas assim, são dois grandes pontos que nós estamos discutindo nos últimos tempos. Um é a questão da dívida e outro é essa questão dos 191 milhões, que é uma questão interna, principalmente. A questão da dívida, é importante ressaltar, não são 829 milhões. 829 milhões é olhar passivo de 24 menos passivo de 23. Não é a maneira correta. Se você usar as normas contábeis e fizer a conta, que é o que o Josué demonstrou num dos slides, a dívida bruta fica 407. Fica os 600 milhões, se você tira o 191, que é... Sim, que veio de 2023. Fica os 407, dívida bruta. Aí quando você começa a olhar para a dívida líquida, aí a gente está falando de 88 milhões. E por que 88 milhões? Porque no segundo semestre, principalmente, o presidente teve um trabalho importante de trazer novas receitas. E vamos ressaltar um ponto aqui. Qual a diferença de dívida bruta e dívida líquida? De maneira mais simples, sendo simplista, na dívida líquida a gente traz também as receitas que a gente tem, o que a gente tem a receber no curto prazo. Tá? Quando a gente traz esses valores que a gente tem a receber, tem o trabalho que o presidente fez, que foi de trazer novos valores para o clube. Então, assim, no momento que ele foi fazendo novas dívidas, foi fazendo amparado com receitas que ele estava trazendo. Por isso que você tem uma dívida bruta de 407 e você chega numa dívida líquida de aumento de dívida líquida de 88 milhões efetivamente. E um ponto muito importante, Nenê, que isso tem que ficar muito bem claro, que é técnico. Tá? Os valores a receber, que nós sabemos que não vamos receber com uma tausa, por exemplo, já está em PDD, Provisão de Devedores Duvidosos, que hoje mudou o nome, se chama PCLD. Então, quando a gente ouve profissionais falando que tem valores a receber ruins, não, isso não é verdade. Todos os valores que estão lá são bons a longo prazo. Nós tomamos o cuidado de fazer uma nota técnica também. Depois a Daina, se ela quiser, ela pode ficar à vontade em divulgar tudo, assim, até a gente procurou fazer de maneira bem didática, até para conversar com a torcida, tudo de maneira geral, e mostrar que, puxa, tem um trabalho sério sendo feito dentro do financeiro, a gente se debruça em cima desses números o tempo todo, e como o presidente fala, não tem como você aumentar a dívida em 829 milhões de um ano para o outro. É natural que quando você está fazendo o clube crescer, você aumenta o patrimônio, poxa, montou um elenco novo ano passado, tudo, então, buscou novas receitas, então em cima disso você tem um aumento de dívida bruta, porém você tem um aumento de dívida líquida menor
porque você trouxe receita para arcar com isso. E com toda essa dívida nós pagamos, né, fundo de garantia, direitos de imagem atrasado, pagamos transferbans, colocamos salários em dias. Exatamente. Ou seja, só 88 milhões que é a nossa dívida líquida, é isso? Só que hoje nós temos um ativo de mais de 600 milhões em atletas. Exatamente. Então, isso é um grande ativo que também se reduz se for vender todo mundo. Se quiser, vende-se todo mundo, que é esses que não tinham quando a gente assumiu, e a gente paga quase 600 milhões de dívida aí. Então é simples, hoje a gente tem um time competitivo, onde depois de 6 anos, quase 7 anos, ganhamos um título paulista, que não era campeão há quase 7 anos, em cima do nosso maior rival, e com um ativo muito bom hoje, que com certeza... Um elenco muito valorizado, né? Excelente. Então, assim, é isso que a gente queria ressaltar, que são dentro desses 2 grandes pilares, que é a questão da dívida, esmiuçar ela e deixar claro que os valores reais, e a questão dos 191 milhões, que são valores relevantes e que estão impactando 2024, mas não são de 2024. Tem que ser colocado no exercício fiscal correto, que é 2023. Você pode explicar um pouquinho o que é essa dívida, esse valor de 191 milhões? Claro, eu coloco aqui agora. Que não são dívidas especificamente, né? São provisões, enfim, são alocações que foram deixadas de serem feitas no momento correto. Exatamente. São lançamentos contábeis que deixaram de ser feitos, que impacta tanto a despesa como o passivo. Por isso a gente fala impacta o resultado e impacta a dívida. Então vamos lá. O José colocou aí na tela, né? Colocou. Então o primeiro passo é a apropriação de juros do Profut. Profut é um financiamento que nós temos, um dos mais importantes, no qual nós, quando fomos fazer a conciliação, nós vimos que lá no site da Receita Federal, nós tínhamos um total de 132 milhões, que é o que devemos ter. E na contabilidade estávamos com 102 milhões. Ou seja, já sabíamos que aí tinha 30 milhões não contabilizados, que é a questão do Profut. Do outro lado, eu vou para a terceira linha ali, que é a questão do ISS de estacionamento da prefeitura, que são 76 milhões, para depois entrar nas contingências. Esse ISS sobre estacionamento são lançamentos que já tinha o registro lá em 2023, que nós deveríamos constar, e naquele momento não era nem 76, tá? É importante ressaltar isso. Naquele momento eram 141 milhões, que nós já sabíamos que não tinha como recorrer. Nós já havíamos perdido e nós tínhamos que contabilizar, porque em algum momento nós íamos pagar. Então deveria contabilizar 141 milhões, na verdade. Se lá em 23, 141 milhões. 141 que já estava perdido. Exato. Quando foi junho de 24, nós fomos lá junto à prefeitura e fizemos o reparcelamento, fizemos o parcelamento disso. E a renegociação, A renegociação. Dentro desse parcelamento foi tirado os juros e multa, pagamos o principal, mas alguma coisa ficou esses 76 milhões. Tá? Então, são números que em 23 nós já sabíamos que já havíamos perdido o processo, não tínhamos mais o que recorrer, então já tinha que constar na contabilidade como a pagar. Naquele momento, o que poderíamos ter é um benefício de tirar do 141 para 76. Porém, nós citamos, dado que estamos fazendo um ajuste só agora, estamos citando só o 76. Então, quando a gente fala de 191 milhões, a gente já está tirando aí 106, que não são nem as contingências, que agora que a gente vai falar mesmo. Primeiro são 30 do Profut, depois 76 do ISS. Das contingências, o que são? São dívidas que nós temos. Todos os anos nós fazemos. Os advogados passam para a gente os processos que são cíveis, trabalhistas e tributários do que nós devemos e que se a perda é provável ou não. Tem alguns. Quando é provável, contabilmente, nós temos que constar nas demonstrações financeiras. Esses casos são casos que eles já estavam como prováveis lá em 2023 e estavam como prováveis em 24. Ou seja, quando nós fomos lançar aqui, a gente tem 56 milhões para lançar, a gente falou, mas por que tem 56 milhões hoje, só que lá em 23 só tinha 10 milhões? Não é possível, né? Alguma coisa está errada. Fomos puxar o fiozinho e falou, opa, peraí, é aqui que está. Entendeu? Porque nós estávamos lançando a forma como... Porque é uma coisa, para quem é contador que está nos ouvindo, vai saber que não é uma coisa que nem nós temos que ter ação sobre ela. O advogado passa direto para o auditor. Aí nós temos ciência disso no meio do caminho, porque nós temos que contabilizar. Nós não temos que ter ação sobre esse número. Nós temos que contabilizar e ponto. Num dado momento, nós vimos que, poxa, estamos contabilizando 56 milhões aqui. Aí vimos que eles tinham 10. Por que estava só 10 lá antes? Porque ele já estava como provável, porém, ele não havia sido contabilizado em 2023. E, Sidorf, é legal falar isso um pouco mais contextualizado, porque muita gente fala, por que só foram ver isso agora?
Justo, é Mas importante. é óbvio que a gente só conseguiu ver isso agora no fechamento de 2024. Exatamente. Exato. Uma rotina anual no Você qual... voltou, Exatamente. olhou e falou, poxa vida, tem alguma coisa estranha. Exato. Exato. Vamos voltar um pouquinho para trás. Quando a gente voltou para trás, viu que em 2023 não havia Exatamente. uma contabilização correta desses valores. Então, não é que está atrasado ou fora do tempo. Você só detecta isso no encerramento da demonstração contábil, que geralmente se faz anualmente. Perfeito. Perfeito. E a gente está falando de um... 24 de a gente um- encerrou agora. Né? A gente está falando de um valor expressivo que não impacta a gestão Augusto Melo ou a gestão passada. Impacta o Corinthians como um todo. Por isso nós procuramos o Conselho Fiscal, procuramos o CORE para conversar, porque nós precisávamos expor isso. Tá? Tecnicamente mesmo. Chegar e falar, olha, estamos com um problema seríssimo aqui e a gente precisa resolver. Entendeu? Então assim, não ficamos sentados em cima do problema, esperando uma maneira de... Desde março lá, quando a gente procurou esmiuçar isso, sentávamos lá, o Josué, o Sandro, o Rafael, numa sala lá no quarto andar, e esmiuçando esse número o tempo inteiro, porque sabíamos também que não podíamos soltar um número como esse e depois falar, puxa, erramos, não dá. Entendeu? Então detalhamos muito bem isso daqui, documentamos cada uma dessas situações. Depois disso, procuramos uma opinião contábil externa, procuramos uma legal opinion, porque falou, poxa, peraí, não é possível que alguém fez isso e vai passar por isso mesmo. Não, vamos lá buscar a opinião externa, e eles só reforçaram o que a gente já tinha percebido, que realmente tínhamos uma situação grave, que é de 2023, e que precisava ser resolvida. E esse foi um dos motivos que a nossa auditoria, porque nos debates nós lançamos todos em 2024, e a nossa auditoria também pontuou isso, falou, olha, veio como ressalva na nossa demonstração porque devia constar em 23. A nossa auditoria apontou isso também, tá? E daí, num dado momento, o presidente falou, não, tá errado, o número o que é da minha gestão, vamos colocar na minha gestão, o que é da gestão passada tem que ficar lá. Tanto é que na entrevista coletiva na sexta-feira, o presidente falou, em algum momento falaram assim, o presidente falou que não vai pagar dívida. Em nenhum momento ele falou que não vai pagar dívida. Ele falou, nós vamos pagar todas as dívidas. Ele falou que ele só vai se responsabilizar pela dívida que é da gestão atual, claro, e não por uma dívida que é de lá. E ele estava querendo dizer desses 191 Eu tenho que pagar toda a dívida, mas não queiram reprovar minha conta por uma dívida que não é nossa. Exato. Então essa dívida é deles. Se é deles, contabiliza lá e nós vamos com certeza equacionar para que comece a quitar essa dívida. Mas ninguém falou isso. É que um ou outro repórter detupou a situação. Nós temos acertos e temos erros, a gente sabe que tem muitos ajustes para fazer, temos consciência disso, porém temos que ter claro que aquilo que não é nosso tem que constar lá na demonstração de 2023. E é por isso que nós procuramos o Conselho Fiscal, documentamos tudo isso para eles e pedimos para que eles analisem isso no detalhe para que seja tomada a melhor decisão. E o mais importante é amparo. Nós temos então amparo jurídico e amparo contábil. Mais uma vez, não é caça-grossa, é colocar simplesmente a casa do Corinthians em ordem. Sim, como essa não é qualquer amparo contábil, né? É um amparo contábil do professor Eliseu Martins, que é uma das maiores que é referência, né? Referência. E é importante, né, Sindor, você fala muito dessa questão da prefeitura, do ISS da prefeitura, porque se tivesse sido feita a provisão corretamente no balanço de 23, o número ia ser maior. 140 não ia milhões. Ser 191 milhões. Ia Exato. ser maior ainda. Então, o ajuste do balanço de 2023, naquele momento, quando você não tinha a possibilidade de saber quanto você teria de redução de juros e multa, o provisionamento seria muito maior. Sim. Então o ajuste seria muito maior em 23. E temos documentado que naquele momento, em 2023, já tínhamos a notícia da prefeitura, Sim. um documento da prefeitura demonstrando... No meio do ano, né? Exatamente. Que já não tinha mais como recorrer. Entendeu? Já era... Tinha que pagar e não tinha mais acordo. Ou seja, nós lá no financeiro, na contabilidade, nosso papel é colocar a devida provisão para que lançar na despesa de um lado contra passivo, dívida do outro, porque a gente sabe que em algum momento nós teremos que pagar. E daí fizemos aquele trabalho que em 2024 fizemos o parcelamento. Normalmente não é pago à vista, normalmente a prefeitura dá o desconto de juros e multa, e o principal, mais alguma coisa, a gente tem que pagar, e ela dilui isso ao longo do tempo. Por isso que ficou nos 76 milhões. Tá. Uma pergunta para Alexandre, aproveitar que está aqui. Então, a gente sabe que a dívida aumentou ali em torno de 407 milhões, mas tem a possibilidade de tirar aqueles 150 ainda. Perfeito. Né? E aumentou, teve que refazer time, pagou 11 meses de direito de imagem que estava em atraso, enfim, juros da dívida. Eu queria saber se tem algum projeto, alguma coisa para que não só a dívida ela pare de aumentar, mas para diminuir também. Esse ano teve só uma contratação, foi sem custo de transferência ali, claro, salário, essas coisas.
mas já é uma ação, porque hoje se tem um time. Então, queria saber de vocês, aproveitar, o que tem nessa direção de diminuição da dívida. Perfeito. Né, acho que se a gente olhar num plano super macro, a gestão ela fez o correto. Ou seja, ela investiu em 2024, ela contratou um time, vamos dizer assim, né, montou um time, investiu nisso. Houve, obviamente, uma alavancagem em relação a isso que agora está sendo realizado. O que é a alavancagem sendo realizada? A gente agora consegue amortizar os investimentos que foram realizados do ano anterior, com mais receitas, com títulos e com poucos investimentos. O presidente reforça isso sempre. Em 2025, o Corinthians não investiu praticamente nada em reforços. Ou seja, a mesma base de 2024. E esse time vem trazendo frutos, esse time vem trazendo títulos, esse time vem trazendo possibilidades de novas negociações de patrocínio, porque é um time competitivo. Então a base foi feita em 2024, primeiro ano de gestão, primeiro ano de aprendizado, inclusive, porque quando você assume uma gestão de qualquer entidade, que ela vem sendo gerida por um grupo há muito tempo, você tem que entender o que estava sendo feito, e foi o que o presidente tentou fazer em um ano, ali, né, tentando entender o que era, porque a gestão, a passagem de bastão, eu não estava presente, mas pelo que a gente soube, não foi uma passagem muito tranquila. O Seedorf não tinha qualquer tipo de continuidade das coisas, Seedorf, né? Teve que descobrir muita coisa. Então, esse aprendizado ele vem primeiro sendo feito, né, o famoso trocar o carro com o pneu andando, né? E agora, planos concretos. Você me perguntou, o que a gente faz? Primeiro, a ordem do presidente estanca a dívida e reduz dívida. O presidente, a semana passada, 30%. já solicitou que todos os departamentos façam uma análise para redução de 30% das suas despesas. Ou seja, vamos começar a cortar um pouco na carne nisso também. Fazer com que o custo fixo do clube, de todo o clube, de uma forma geral, não é só futebol e nada mais, né, ele tenha uma redução. O presidente está indo atrás de novas receitas. Então é o básico de qualquer empresa isso. Né? Reduzir custo e aumentar sua receita. Com o aumento de receita e redução de custos, sobra fluxo. O fluxo você paga a dívida. Né? É elementar, parece fácil, não é fácil, mas academicamente é assim que funciona. Então o presidente está com todas as missões, vamos dizer assim, para todos os gestores, todo o corpo diretivo do clube para reduzir as despesas. E a gente brinca muito isso, né? A gente fala que custo é igual unha, né? Toda semana você tem que dar uma olhadinha na cortadinha ali, né? Então, toda semana a gente vai revisar, comparar hoje o orçado com o realizado, trazer todo mundo para uma realidade de que, olha, vamos gastar aquilo que efetivamente a gente vai poder arrecadar. E é um processo, né, Alexandre? Tem que lembrar que passamos por um ano de 2024, no qual conhecer o terreno no qual estávamos, conhecer efetivamente o terreno no qual estávamos enfrentando ali, e a partir disso a gente conseguir criar o planejamento que vem para os próximos anos, efetivamente. É o que estamos conseguindo fazer a partir de agora. E só corroborando com o que o Alexandre falou, o Seedorf também, haja visto os resultados do primeiro bimestre de 2025. Exato. Foram 12 milhões, sendo que 3 bilhões acima da previsão. Então, estamos entrando na rota. Então, a gente precisa de tempo para poder trabalhar, para poder produzir. Estava previsto 9 milhões, então, de superávit nos dois primeiros meses do ano. Exatamente. E tivemos 12. 12. Exatamente. Fechamos. Tá. Já está com todos os órgãos, inclusive está no site, tá? Quem quiser ver, quem tiver curiosidade, por favor, fique à vontade. Mas se readequar esses 191 milhões para 2023, a gente vai ter um superávit maior ainda nesse bimestre. 24, sem dúvida. 24. E a gente daqui a pouco, presidente, a gente está mergulhando na revisão orçamentária que a gente vai apresentar em junho, julho. A gente está entrando na rota. A gente precisa de espaço e tempo só para trabalhar. Desses 407 milhões que aumentou a dívida, tá claro que 150 é da LFU. Sim. E pode ser devolvido e não vai ter. Então, arredondando ali para 250 milhões, presidente. Houve um aumento da dívida. Quais foram os maiores motivos ali? Além de precisar, teve que refazer um time, né? Quando chegou, saída de vários jogadores, trouxe outros. E também juros, né? A dívida bilionária. A gente abre o ano pagando 300 e poucos milhões de juros. Tá. Já começou negativo ali, 300 milhões. Negativo, você já começa com uma dívida aumentada no normal. Esse é um ponto bem importante, porque todos os anos... A gente falando agora, a gente está olhando para a economia hoje, a gente está olhando com a taxa de juros com viés de alta.
dado que nós temos uma dívida tributária alta, que é 1/3 da nossa dívida, a dívida tributária ela é baseada na Selic. Então, assim, todos os anos a gente já vem com uma porrada muito grande em termos de dívida por conta disso. Tá? De aumento da dívida. De aumento da dívida, Então, assim, a questão da taxa de juros, a taxa de juros com viés de alta agora pra gente, se a gente não der um jeito de trabalhar isso direito mesmo, a gente vai ter grandes problemas. Então, assim, é um negócio pra gente conversar de maneira mais séria com o Conselho, com o Conselho Fiscal, com o CORE, porque com a taxa de juros com viés de alta do jeito que está, a gente vai ter grandes problemas lá na frente, pode ter certeza. Então, assim, a gente tem que pensar num plano de ação para estancar isso e estamos trabalhando em cima disso. Sim. Perfeito. Mais alguma coisa, Josué, Sidorf, Alexandre? Não, eu só queria voltar um pouco nessa questão porque muito se discute se há necessidade ou não de reabertura das contas em 2023. Relembrar que foi pedida orientação para o Conselho Fiscal, para o CORE, que isso ficou como uma atribuição da administração, da gestão. Então, quando o presidente Augusto determinou a reabertura, foi respaldado pelos órgãos de controle do clube. E numa última instância, talvez a gente tenha que recorrer a uma perícia contábil para isso. Se há alguma dúvida se isso tem que ser realizado ou não, que se contrate uma perícia contábil, para não dizer que é uma posição de A ou de B. O perito contábil tem uma posição neutra. Que eu acho que, se a gente não chegar num consenso sobre isso, talvez seja o único caminho. De que seja contratar uma perícia contábil para que a gente possa, de fato, seguir ou não com essa reabertura. E mais uma vez, desculpa o jargão e desculpa ser repetitivo, não é caça às bruxas. De jeito nenhum. A gente está apenas fazendo o nosso trabalho, um trabalho técnico, com seriedade e com responsabilidade. Certo. A gente sabe que foram pagos 11 meses de direito de imagem estava em atraso. Tem mais alguma dívida que vocês gostariam de falar que foi paga, algo que pode ser destacado? Não, o presidente citou que foi aquela questão dos contratos que foram assinados pós-eleição e antes de nós assumirmos, né, que virou um grande problema também, porque isso tudo é contabilizado. Teve a questão dos inúmeros bloqueios, que de certa forma, uma dívida que poderíamos pagar ao longo do tempo, à medida que tomamos os bloqueios, elas foram amortizadas em prol do credor muito antes. Então, tudo isso penaliza o nosso fluxo de caixa. Esses bloqueios, então, foi de alguma forma, o valor foi pago? Para quem estava bloqueando. Sim, eles tiveram acesso porque assim, o dinheiro não vai direto para o credor, ele tem toda uma questão jurídica que ele fica numa conta judicial, tudo. Mas assim, de qualquer forma, ele sai do nosso caixa. O bloqueio em si já garante que o credor vai receber. Estou perguntando porque eu sou leigo, não entendo. Então assim, ele sai do nosso caixa, nos prejudica já, assim, às vezes... A previsão, né? Exato. Às vezes ali, poucos dias depois, às vezes tem salários para pagar, salário do clube, salário do jogador, direitos de imagem, sabe? Afeta diretamente o fluxo de caixa. Não só isso, processos na FIFA que incorriam em Transferban também. Processos antigos. Pagamos alguns Transferbans. São coisas. Tem mais também. Final do ano eu tive que renovar o contrato de muitos atletas. A gente tem que aumentar os salários deles para que possa aumentar as multas, que senão qualquer clube vem, paga uma multa irrisória e tira os atletas daqui. Tivemos que rever alguns contratos de jogadores de base para não também que estão em destaque. Você tem que dar um aumento salarial para poder aumentar a multa, que senão vem. Então tudo isso tem impacto no final. Mas isso tudo é por bem do Corinthians. Só que hoje nossos atletas têm multas altíssimas que só tira com a multa ou com uma venda expressiva, que é o que a gente vem fazendo, melhorando a cada ano. Hoje o Corinthians aprendeu, não se vende mais atleta barato, não se compra atletas que não seja pontual e pague preço absurdo. Tanto a demonstração disso é a segunda janela, com um excelente trabalho profissional do executivo de futebol junto com o nosso Cifute, que foi totalmente reestruturado, com pessoas qualificadas, para que a gente não erre e seja sempre atletas pontuais, que é o que nós vamos fazer agora na próxima janela. Assim que o Dorival detectar alguma necessidade de alguma posição, a gente já está monitorando para que ela seja muito pontual e a gente não precise gastar. Tá. Me tira uma dúvida. Atletas, por exemplo, que saíram no final de 2023 não tiveram seu contrato renovado. Eles entraram na justiça e estão pedindo valor. Esse valor já está nessa dívida ou não? Já está na dívida porque ele está contemplado na RCE, inclusive. Então o aumento da dívida já está contemplado. Sim. Essa é a posição dezembro de 24. Sim. E só complementando o que o presidente falou também, tem a questão vou voltar na questão da vaquinha também, tá? A importância da torcida nisso.
Porque à medida que a torcida nos ajudou o clube com a questão da vaquinha, eles também, amortizando a dívida, a gente paga menos despesa financeira em cima disso. Tá? Então é a torcida ajudando a gente diretamente nessas questões todas, nessas contas todas que estamos falando. Sobre esse valor da vaquinha, mais uma vez, o valor ele foi contabilizado como entrada e depois como saída. Isso está nesse balanço também. Exatamente. Que foi apresentado. Exatamente, que foi apresentado. Ele precisa passar. Ele precisa passar e depois tem a saída. Exatamente, ele precisa passar. Tá. Beleza. Então não foi usado da forma que falam. Né? Não, imagina, presidente, nunca. Temos aquele documento que nós mostramos aqui, que foi assinado pelos dirigentes da torcida, pelos dirigentes do clube, no qual nos obriga a seguir dessa forma, e também somos beneficiados tributário, do ponto de vista tributário, né? Exatamente. Porque como clube nós vamos pagar menos impostos. É o Corinthians que deu a anuência, né? Então o Corinthians tem que passar pelo Corinthians. O Corinthians é cotista do fundo, então. Exato. A conta é uma só. É do Corinthians, tem que fazer o que? Teve ali a parcela do estádio da última de 2023 também. Teve que arcar, a conta é do Corinthians. Tivemos que arcar, né? Quando a gente assumiu, a gente teria isso para receber, acabou não recebendo porque não foram quitados e acabamos ficando sem conseguir fazer a folha salarial. Tivemos que correr atrás para poder fazer a folha salarial em dia, conseguimos. Tudo isso é um sacrifício que a gente vem lutando, todos nós da diretoria, toda a equipe que vem trabalhando lá durante a eleição eles falaram que tinha aquela questão toda do precatórios, tudo. Não pagaram a última parcela de 2023 e quando nós chegou em 2024, caiu essa questão do precatórios, nós tivemos que pagar a parcela de 2023 e as nossas parcelas também de 2024. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês querem ressaltar, falar para Fiel? É isso, acho que foi muito bem explicado tecnicamente, tentou usar uma linguagem que seja acessível a todos aqui, apesar dos termos serem assim, relativamente chatinhos, né, técnicos e tudo mais. Isso só demonstra a total transparência da presidência, da diretoria, que cada vez vai ser maior. Cada vez mais esses números vão estar abertos. Obviamente, a gente não pode divulgar tudo que precisa ser... Não que precisa ser divulgado. Pontuais. Sim, são questões pontuais, enfim, mas que a gente não pode. É uma instituição, ela, obviamente, ela é transparente, mas ela tem que se preservar também de algumas informações que são... Por exemplo, se fala muito no contrato do Memphis, o presidente relata isso sempre. Como é que ele vai chegar para a mídia e colocar o contrato do Memphis aberto? Existe a confidencialidade nesses contratos. Então, obviamente, não é tudo que a gente não quer mostrar. A gente vai mostrar tudo que for possível mostrar e está sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento. Perfeito, perfeito. E essas maldades não podem acontecer, esses vazamentos, isso atrapalha o Corinthians, são pessoas maldosas que não sei como têm acesso a isso, que vazam para tentar prejudicar a gestão e isso acaba prejudicando todo um elenco, todo um trabalho. Deixar bem claro para o fiel corintiano que ele acredite no que estamos fazendo, como o nosso financeiro que está aqui, que está dando todo o suporte, está deixando muito claro que o Corinthians está entrando nos trilhos, a gente já está com uma situação de uma certa forma favorável no sentido de equacionar todas as nossas dívidas, que ele tem um pouco de paciência, que ele não acredita em fakes, qualquer dúvida a gente vai estar sempre colocando o balanço em site, a gente é muito transparente e a grande prova disso está aí a RCE, a grande prova disso é que a gente quer nossas contas muito claras e a gente está trabalhando muito forte para que esse ano a gente começar a equacionar, a pagar a dívida, tanto que não gastamos nada e esse ano vai gastar menos ainda e pode ter certeza que a gente vai trazer mais receita. Estamos trocando muitos contratos que não eram bons para o Corinthians e hoje estão sendo muito bons para o Corinthians. Então o que nós queremos é isso, é dinheiro novo, é pagar dívida para que o Corinthians possa sair dessa situação o mais rápido possível. E é um trabalho a longo prazo, né? Nós já iniciamos, mas a gente sabe apenas um ano, né? Exato. Como é que o torcedor, como é que essas pessoas que criticam tanto em um ano quer que a gente resolva tudo? Ao contrário, em um ano a gente praticamente colocou o Corinthians numa situação já para que ele possa equacionar isso. Com perspectiva, né? Perspectiva boa. Estamos aqui de maneira aberta. Um elenco aí formado, com um grande ativo de jogadores, coisa que não tinha antes. Enfim, são ativos que a gente está trazendo para o clube. Estamos aqui de maneira aberta, dialogando com todo mundo, demonstrando os números, deixando, tá claro, está lá no site. Sim. E é isso, estamos disponíveis. Crucificam tanto, né? Mostra o que tem de errado. Tá aí tanta coisa boa que a gente está apresentando, tantos grandes patrocínios que não tinha antes, campeão paulista, pagando dívida, trazendo receita. O que tem de errado nisso? Muitas coisas boas e pode ter certeza que o Corinthians está num outro patamar agora, a gente está caminhando para pagar essas dívidas, para que a gente possa sair o mais rápido possível. Então não acredite em fake, ao contrário, nos ajude, acredite, confie, que a gente está fazendo um trabalho muito bom daqui para frente. Sim. Presidente, reafirmar o teu compromisso com o orçamento, que o senhor sempre cobra da gente.
né? Então, vai sempre existir algo que vai ser supra qualquer instância do clube, que chama-se orçamento. Segundo, o presidente, além dessas ações de corte de despesas, readequação de custos e tudo mais, ele está estabelecendo uma controladoria interna que vai acompanhar contratos, que vai fazer toda uma revisão do que já existe de contratos do clube, de despesas do clube. Ou seja, o Corinthians vai estar com um nível de governança, um nível de compliance muito grande. Não que isso não tenha sido feito, né? A gente está agora querendo aprimorar. Essa é a verdade. A diretriz do presidente é aprimorem. Não há limite para aprimoramento dentro da gestão do clube. Essa é a liberdade que ele está nos dando. Está aí, né? Tá aí o recorde de receita, recorde de público, né? Agora com o reconhecimento facial também a gente vai ter mais ingresso para o fiel torcedor, não terá ingresso paralelo, né? A gente briga muito por isso, inclusive batemos o recorde de ingresso para o fiel torcedor, quase 70%, coisa histórica. Tudo que nós estamos fazendo é para o bem do torcedor. Ficamos um ano com o ingresso congelado, estamos há 1 ano e meio com a nossa manutenção do clube congelada e buscando receita de outro lado para suprir isso. Então tudo isso aí em prol do torcedor do Corinthians. O que nós estamos fazendo é um trabalho sério, um trabalho honesto, transparente. A grande prova disso é o cartão corporativo do presidente, que há 16, 17 meses não se gasta R$1. O que é isso? Isso é um trabalho sério, eu não preciso do Corinthians, eu estou aqui para trabalhar pelo Corinthians. O meu cartão corporativo mostra os outros cartões corporativos para ver se iguala ao meu. Então acho que isso tudo é um trabalho sério de toda a nossa equipe, de toda a nossa diretoria, que é pro bem do Corinthians. A gente está economizando o máximo para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Beleza, é isso aí. A gente vai encerrar, como eu falei, hoje é um dia histórico, as contas abertas aqui na Corinthians TV. É muito importante isso, pessoas técnicas, o presidente aqui, Alexandre também, todo o pessoal que veio aqui no bastidor. Eu agradeço, presidente, de coração, essa é uma vontade que a gente tem, já conversamos antes, de tudo ser apresentado pelo canal oficial do clube. Não só entretenimento, mas informar também. O canal oficial do clube é para isso, para estar à disposição do clube, do Corinthians, né? Então agradeço, presidente, de estar fazendo aqui essa apresentação na Corinthians TV. Alexandre, obrigado. Josué, o Sidorf, obrigado também. Rafael que está aqui, o Sandro, Daina, Capitão, Renan, todo o pessoal aqui do estúdio, o Marcos, o Diego também. Tá, então agradeço muito. Do nosso lado agradecemos também você, Nenê, pelo ótimo trabalho. Obrigado. Isso é equipe, né? Isso é Corinthians. Parabéns, toda a equipe. A todos aí, a todos que participaram, o pessoal da comunicação, obrigado. Obrigado a todos vocês por estar aqui, dando a cara a tapa pro mundo, né? A gente está aqui e não vamos fugir. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai São Domingos, Espirituba. É isso aí, obrigado. Acredite, corintiano, acredite. Sim, sem dúvida. É isso aí, fiel. Um dia histórico para vocês, apresentado tudo aqui, ó. Na mesa, como o Sidorf falou, tem dúvida, vamos entrar em contato, vamos atrás, estão hoje à disposição para tirar para vocês. Beleza? É isso aí, obrigado mais uma vez a todos e vai Corinthians, até a próxima.